Eu quero dar as boas-vindas para você que está aí no Face, entrando no Face. Ok, sejam bem-vindos todos que entraram no momento que o Jair estava cantando, né? O Léo, se eu não me engano, eu conheci o Léo no shopping, antigo shopping Guatemi, a Darleane Souza, o Vanilo Oliveira, sejam bem-vindos a todos. A Giovânia Santos também, seja bem-vinda. Nós estamos nesse tempo falando sobre a armadura de Deus e eu coloquei um subtítulo de como viver nesse mundo que o próprio texto diz que é um mundo tenebroso, é um mundo de trevas. Nós estaremos lendo dos versículos do Efésios 6, do versículo 10 ao 14, da proporção que nós fomos falando sobre as novas armaduras, nós iremos aumentar o número de versículos. Mas o capítulo 6, de 10 a 14, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, o Paulo afirma que nós estamos em uma luta, mas ele diz que essa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é uma luta contra os seres humanos, é uma luta contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que habitam nas regiões celestiais. Portanto, o 13 diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. O 14 diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. E o 15, que é, na verdade, o nosso texto base de hoje, diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Nós falamos nesses dias. Nós estamos na parte 4 do estudo de Efésios 6, um estudo expositivo. Nós falamos na primeira vez sobre como viver nesse mundo, né? E nós falamos aqui a necessidade de nós estarmos nos revestindo de Deus. Na segunda parte nós falamos sobre o cinto da verdade. Falamos que essa verdade é aquela que se opõe ao engano da ilusão que Satanás coloca na mente das pessoas e cega o entendimento delas. Ontem nós falamos sobre a couraça da justiça e eu sei que Deus falou ao seu coração sobre a justificação. Essa couraça, ela nos reveste da justiça de Jesus, que foi em tudo tentado como nós, mas sem pecado. Ele foi perfeito, ele foi o justo, e por causa dele nós hoje somos justificados e somos justos diante de Deus. É a posição que nós ocupamos no mundo espiritual, é a posição de justos, de inculpáveis diante de Deus. E falamos ontem a diferença entre justificação e santificação, e hoje nós vamos falar sobre isso, sobre as sandálias, né? Sobre calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. E é interessante, amados, que é muito comum para nós, quando nós lemos esse texto e esse trecho de Efésios capítulo 6, é muito comum a gente associar esse trecho a um convite à evangelização, né? Eu mesmo já ouvi muitos pastores dizendo que evangelizar faz parte da batalha espiritual. É uma grande verdade. Nós estamos em uma batalha e a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Significa que a porta que o inferno quer fechar, através da evangelização, nós iremos arrombar, iremos invadir, nós iremos conquistar. Entretanto, quando você entende esse texto, você percebe que não é bem assim, ok? Você percebe que não é isso que Paulo quer falar aqui. Ainda que existam bases bíblicas para aqueles que pensam que esse texto é uma chama simbólica para o evangelismo,
e eles tiram como base Romanos 10:15, que diz: e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam boas novas. Mas aí Paulo está fazendo uma citação de Isaías capítulo 59, versículo 17. Mas a grande questão é que, de acordo com o que nós estamos vendo nesses últimos dias, e o que está explicitado em Efésios 6:13, é que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para que possamos, primeiro, resistir no dia mau e depois de havermos vencido tudo, permanecer firmes. Então, uma chave importante para você compreender o que uma palavra está dizendo, o que um texto está dizendo, é você ligar o que ele está dizendo com o contexto em que ele está inserido, ok? O que é um contexto? De uma forma simples, eu vou te dizer que contexto é tudo aquilo que vem antes do texto e é tudo aquilo que vem depois desse texto. Isso chama-se contexto. É também ter uma compreensão de qual é a verdade contida naquele livro ou naquela epístola. E nesse contexto aqui, Paulo está falando sobre algo que tem a ver com você ficar firme. Então, a questão é que não é uma questão de você, não é um convite para que você possa ir, mas é um convite para que você possa permanecer e ficar. Então, analise bem uma coisa. Com base nisso, você entende que Paulo está dizendo que calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz é, antes de tudo, uma posição de permanecer. E a grande dificuldade que nós encontramos em interpretar essa armadura, esse texto, é justamente por causa da palavra contida nessa frase, porque na maioria das traduções está escrito assim, preparação do Evangelho da Paz. E a gente tem uma grande dificuldade de entender essa palavra preparação. Por quê? Porque para nós, a palavra preparação geralmente tem sentido de algo que está para ser executado. Tipo, eu estou me preparando para o Enem. Tá? Você vai sair amanhã? Não, não vou sair amanhã, porque eu estou me preparando para o Enem, que vai ser no próximo domingo, um exemplo. Então, é algo que tem a ver com o que ainda vai acontecer. Né? Ou então, olha, eu estou aqui me preparando, estudando para ministrar esse estudo. Esse tempo que eu passo entre o término de uma live e o início da live no dia seguinte é um tempo de preparação, de estudo, de pesquisa, de avaliação. Então, a gente sempre coloca essa palavra preparação com o que está por acontecer, com um evento que está por vir. Então, nesse sentido, a palavra preparação, ela dá a entender que existe alguma coisa a ser feita e uma coisa que tem que ser preparada. Tipo, eu estou aqui me preparando para fazer o bolo, para cozinhar. A gente sempre leva essa palavra com alguma coisa a ser feita, com alguma coisa que está para ser executada. Entretanto, e eu quero então abrir aqui um leque para que você ou abra sua Bíblia na Nova Versão Internacional, ou para que você, depois dessa live, possa ir na Versão Internacional, ou na sua Bíblia tradicional, ou na sua Bíblia online pelo seu celular, e você vai ver que a NVI ela faz uma tradução que é muito mais assim correta, de acordo com a intenção de Paulo. Porque na NVI, o texto do versículo 14 de Efésios 6 diz assim: calçai os pés com a prontidão. Ao invés de ser preparação, aqui tem a ver com prontidão do Evangelho da Paz. Então a palavra preparação aqui não tem a ver com algo a ser executado, mas com uma posição a ser mantida, ou melhor, buscada. Então a preparação aqui não significa fazer algo, mas estar posicionado para algo.
E aí você compreende isso de uma forma mais clara quando você começa a analisar a indumentária que Paulo está relatando. Porque Paulo está relatando, na verdade, para ele ter uma linguagem compreensível para os seus ouvintes, leitores do primeiro século, da era apostólica, ele está descrevendo o que era muito natural para eles, tá? Que eles viam isso diariamente. Ele está descrevendo a indumentária de um soldado romano. Ele já falou sobre o cinto, ele já falou sobre a couraça, e agora ele vai falar sobre as sandálias. As sandálias do soldado romano. Porque essas sandálias, elas faziam parte do aparato usado pelos legionários romanos, que era, na verdade, um par de sandálias que protegiam os pés do soldado durante a jornada que eles tinham que travar para se deslocar de um lugar para o outro. E essa sandália, na hora da batalha, dava para esses soldados o quê? Estabilidade e firmeza. Observe que no 13 ele diz que depois que a gente vier a vencer tudo, nós viemos a permanecer como? Firmes. Então ele está usando aqui essa indumentária, a sandália, para mostrar que a sandália, ela fazia com que os soldados romanos ficassem com estabilidade e com firmeza na hora das batalhas. Então essas sandálias elas eram feitas de couro. Se você me tem no Instagram, se você me tem no WhatsApp, você pode ver que no meu status eu compartilhei sobre como eram as sandálias do soldado romano, ok? Naquela época que Paulo está descrevendo. E você vai perceber que, primeiro, elas eram feitas de couro. Segundo, elas tinham tiras grossas de couro, ok? Onde eles podiam amarrar as sandálias no tornozelo. E terceiro, elas tinham tipo pregos na sola da sandália, porque esses pregos, na verdade, funcionavam como travas, tipo trava de jogador de futebol, tá? Você vê que a indumentária do jogador de futebol é diferente do jogador de futebol de salão. Futebol de salão é um tênis de futsal, mas o tênis de futsal no campo não dá estabilidade. Entretanto, aquelas chuteiras que tem as travas dá estabilidade. O objetivo daquelas travas é justamente isso: impedir que se escorreguem, impedir que os soldados, na verdade, ao descerem terrenos íngremes, eles caíssem, impedir que eles tivessem, por causa das longas caminhadas, os pés feridos, e também impedir que eles perdessem o equilíbrio em uma batalha corpo a corpo. Essa batalha que nós travamos é uma batalha corpo a corpo. Não pense que o diabo está longe de você. Não pense que os nossos inimigos estão distantes quilômetros. Não. A Bíblia diz que ele anda em nosso derredor, bramando como um leão, procurando que possa tragar. Então, é uma batalha que, na verdade, é corpo a corpo. Está entendendo? E nessa batalha, eles desferem golpes contra nós. E nós temos que estar com essas sandálias para que nós não venhamos a perder o equilíbrio, o controle, o ânimo, a firmeza. Você está entendendo aqui? Essa é a função das sandálias dos soldados romanos e desse calçado que Paulo está dizendo que nós temos que calçar, né? As sandálias do evangelho da preparação, o calçado da prontidão do evangelho da paz. Então é essa ideia que o apóstolo Paulo tem em mente quando diz que devemos ter os pés calçados. Calçados no sentido de ter um calço, no sentido de ter um apoio que ele mantivesse firme durante a batalha ou durante a caminhada. Não esqueça de uma coisa. O que, pastor? Que aqui nessa vida você está numa caminhada, tá? Essa terra não é seu destino. Talvez esse tempo de coronavírus esteja servindo para mim e para você,
para nos mostrar que aqui não é o nosso lugar. Você pode fazer e deve fazer planos, mas entendendo que o seu destino é o céu. O próprio Senhor Jesus nos diz na palavra que nós somos forasteiros. O que é forasteiro? Somos de fora e somos também peregrinos. Por que somos peregrinos? Porque nós estamos de passagem. Então, se nós estamos de passagem, nós precisamos calçar os pés. Calçar os pés para não ferirmos os pés numa simples caminhada. E é justamente essa mensagem que o Espírito quer passar ao usar a expressão preparado, porque preparado é estar pronto, é estar concluído, é estar apto, é estar posicionado. Isso tem a ver com postura. A palavra preparação, prontidão, é um estado de alerta. Até a sua maneira, é um estado que altera, até mesmo a sua maneira de estar em pé. É estar firme, é estar firmado e é estar posicionado em posição de autoridade. Observe que a Bíblia nos mostra que Deus usa alguns termos para se referir a isso. Jonas capítulo 1, se você for ler Jonas capítulo 1, você vai ver que a Bíblia diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas e disse: Jonas, levanta-te. Levanta-te como assim? Jonas estava deitado em uma rede, dormindo numa cama, e Deus mandou ele se levantar. Não. Está dizendo: Jonas, se posicione, tome uma atitude, porque você vai pregar para Nínive. E a Bíblia diz que levantou-se Jonas. Não é que ele estava deitado e se levantou. Ou seja, Jonas se posicionou e tomou uma atitude de fugir. Isso significa estar de pé de uma forma errada. Mas esse é o termo bíblico. Ou então em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce e que enche aqueles 120 que estavam no cenáculo orando, e eles começam a falar os mistérios de Deus de uma forma tão milagrosa e miraculosa, que todos os povos das nações presentes na festa de Pentecostes começaram a ouvir as grandezas de Deus na sua própria língua. E alguns disseram assim: o que vem a ser isso? Eles são galileus, estão falando na língua materna nossa. Aí outros disseram: não, eles estão bêbados, cheios de mosto. E aí a Bíblia diz que Pedro levantou-se. E esse levantou-se aqui não tem nada a ver com que Pedro estava dormindo, deitado. Pedro não estava deitado. Ou seja, Pedro tomou autoridade, se posicionou na frente daquele povo e com ênfase na voz disse: vocês sabem que são 9 horas da manhã e eles não têm como estar bêbados uma hora dessa, mas o que vocês estão presenciando, o que foi predito no profeta Joel, que na época não tinha divisão de capítulos, mas nós podemos dizer no profeta Joel capítulo 2. Então, levantar-se é isso. Calçar as sandálias é justamente isso. É se posicionar, é ser firme. É o que Paulo ensina em 1 Coríntios 15, 58, quando ele diz: sede firmes e constantes. Uma pessoa que está com os pés calçados, com o evangelho da preparação da paz. Esse homem, ele é firme e constante, ele é abundante na obra do Senhor. Sabe esse homem que no Senhor o trabalho dele não é em vão. É essa firmeza que combate em nós a inconstância que é denunciada por Tiago, capítulo 1, de 7 a 8. Você conhece crentes inconstantes? Você é uma pessoa inconstante? Você é uma pessoa que começa uma coisa e nunca termina? Você é uma pessoa que tem um ânimo dobre, que está sempre bem, mas você está bem, depois você não está bem, você está alegre, depois você está triste, você começa um propósito na sua vida, depois você volta atrás. Você é uma pessoa que às vezes você tem fé, outras vezes você não tem fé. Tiago, no capítulo 1, versículos 7 e 8, ele denuncia esse tipo de constância, porque pessoas que são assim, são pessoas que não estão calçados, tá? Com a prontidão do evangelho da paz.
Tiago diz assim: não suponha esse homem, que homem? Esse homem que duvida, que alcançará do Senhor alguma coisa. Mas você pode colocar também a frase assim: não suponha esse homem que está descalçado, que está sem as sandálias da prontidão do Evangelho da Paz, que alcançará do Senhor alguma coisa. Aí ele diz: homem assim é homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O que é que então mantém o soldado, não se esquecendo que você é um soldado? Você foi arregimentado por Deus a fim de batalhar o bom combate e lutar essa boa obra, lutar essa boa batalha. O que é que mantém você e a mim de pé? O que é que nos mantém calçados, estáveis e preparados? O que é que vai nos manter firmes na hora do embate, na hora das lutas que nós atravessamos? O que é que vai fazer com que nós vençamos a inconstância e nos impeça de sermos meninos inconstantes, levados por ventos de doutrina? Porque tem crentes que são assim. Tem crentes que são inconstantes, levados por vento de doutrina. Surgiu um profeta ali, ele vai atrás do profeta, porque ele quer receber uma revelagem, uma profecia, uma orientação. Ele não busca a palavra de Deus, ele quer encontrar fórmulas mágicas para escapar das lutas que ele enfrenta. O que é que nos impede de sermos assim? O que é que nos mantém com os pés calçados, estáveis e preparados? É o conhecer a Deus e saber que agora nós temos paz com Deus e que agora esse Deus que antes era contra nós, conforme diz Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós antes tínhamos Deus contra nós pela vida que vivíamos. Então nós agora conhecemos e sabemos que por causa do Evangelho de Jesus, fomos reconciliados com Deus. E de acordo com o que Romanos 5:1 diz, nós temos paz com Deus, nós estamos em paz com Deus, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se eu sei que eu estou em paz com Deus, eu calço os meus pés com esse evangelho da prontidão, esse evangelho da paz, que me garante firmeza nas batalhas e nas jornadas da vida. Porque é muito comum você achar que quando você está passando por alguma situação difícil, é Deus pesando a mão sobre você, é Deus te punindo por alguma coisa que você fez, é Deus dizendo que nós simplesmente estamos totalmente errados e que Ele virou a cara para nós. Nós pensamos assim. Tem gente que diz assim: eu estou pagando pelos meus pecados. Não. Quem pagou pelos seus pecados foi Jesus Cristo de Nazaré. Ok? Toda a punição pelo pecado foi pago na cruz. Eu posso ser disciplinado por Deus para que eu alcance a santificação e possa me parecer cada vez mais com Jesus. Mas não é punição. É uma disciplina corretiva para o meu bem. Mas não é, você está pagando pelo seu pecado. Irmão, analise bem. Paulo está dizendo o seguinte, que você precisa calçar os pés com a preparação ou com a prontidão do Evangelho da paz. Então, com isso, Paulo está dizendo o seguinte, que quando eu estiver enfrentando uma batalha, que o diabo começar a lançar na minha mente que eu estou pagando por um erro que eu fiz, uma consequência grave do erro que eu fiz, eu estou certo de que eu agora estou em paz com Deus, não pelos meus méritos, mas por causa desse evangelho que me reconciliou com Deus. E Romanos, o capítulo 5, versículo 10, nos diz que nós éramos inimigos, mas agora, pela morte de Cristo, fomos reconciliados com o Pai. Esse é um aspecto da Boa Nova. Sem Cristo,
éramos contra Deus, e agora, com Cristo, Deus é por nós. Você está compreendendo aqui como é que muda a posição? E se eu estou ciente disso, eu vou ter paz. E o que é paz? É tudo aquilo que mantém o meu equilíbrio interior em meio às lutas. É tudo aquilo que me faz entender que não é porque eu estou passando pela prova que Deus deixou de me amar, e não é porque eu estou passando pela prova que Deus me abandonou. Porque esse é o cerne da tentação do diabo com Jesus Cristo lá na tentação do deserto. Jesus, ao se batizar, ele ouve uma voz, e essa voz é um testemunho em que Deus diz assim: esse é meu filho amado em quem me comprazo. A Bíblia diz que depois disso, o Espírito Santo, observe, levou Jesus para o deserto. Não foi para jejuar. O Espírito Santo não levou Jesus para jejuar no deserto. Não pense assim. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus estava pronto para um embate. O que é que o diabo faz? Aguarda o tempo oportuno. Passa 10 dias. Aí acho que os demônios falaram assim: e aí, mestre? Vai tentar ele agora não? Não. Ele está forte. Ele está bem. Ele está viçoso. Ele acabou de ouvir que ele é o filho amado, que Deus se compraz. Vamos aguardar mais um pouco. 20 dias. E agora? Vai agora lá, mestre? Não, não vou não. Eu vou aguardar mais um pouco, porque o diabo é astuto. 30 dias. Comer. Eu não sei o que é ficar 30 dias sem comer. Mas eu entendo que se eu ficar 2 dias sem comer, eu não vou ficar bem. Imagine 30 dias. É agora que o senhor vai lá, mestre? 30 dias se passou. Não, agora não. 40 dias depois, Jesus debilitado no deserto, sem comida, chega então o tentador. E qual é a primeira coisa que ele diz? Ele tenta lançar dúvida no caráter de Deus. Essa é a grande questão na batalha. Lançar dúvida no caráter de Deus. Quando o diabo consegue isso, ele vence você. Lançou dúvida no caráter de Deus, você causa uma cisão com Deus. Deus me abandonou, não está nem aí para mim, eu vou dar o meu jeito. E toda vez que você dá o seu jeito, você está sendo uma pessoa inconstante, sem firmeza nos pés. Tu és o Filho de Deus? Ah, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ó. Ou seja, se você é filho de Deus, por que você está enfrentando essa dificuldade? Você não é filho de Deus. Se fosse, não estaria passando por essa luta. Você já ouviu isso na sua mente. Nas perdas que você teve, você já ouviu isso, já recebeu isso no seu coração. E o que é que Jesus me mostra? Que ele estava calçado, né, com a preparação do Evangelho da Paz. Ele diz, está escrito, Deuteronômio, tá? 6, diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que é que a Bíblia diz em Daniel? Daniel, a palavra do Senhor diz que o homem que conhece, o povo que conhece o seu Deus, Daniel 11:32, se esforçará ou será forte e fará proezas. Quando você conhece Deus, você está forte. Você conhece o caráter de Deus, você está firmado, você está calçado, e você está com um calço que te mantém firme na hora da batalha. Você compreende essa verdade aqui? Então, você precisa ter esse entendimento, que Paulo está dizendo o seguinte: você se cingiu da verdade, você está revestido da justificação que é dada por Deus, por meio de Jesus Cristo, e você precisa então estar calçado com esta verdade espiritual. Você precisa estar calçado com essa verdade espiritual. Então eu preciso te dizer, analise essa construção que o Espírito Santo está fazendo com você nesse momento. Nesse momento em que ele fala sobre Efésios 6, cingir os lombos com a verdade,
a embraçar o escudo da fé, a couraça da justiça e calçar as sandálias, a prontidão do evangelho da paz. Você precisa ter essa indumentária para se manter firme nessa batalha, porque uma coisa é certa, com cada indumentária dessa, você vai vencer tudo, e depois de vencer tudo, vai permanecer firme em Deus e inabalável na sua fé. Que Deus abençoe você, e eu quero fazer uma oração nesse momento. Senhor Deus e Pai, eu oro nesse momento por cada filho teu que está aqui nessa live me assistindo, pelos que entraram depois que eu comecei a ministração da tua palavra, que eles recebam esta palavra, Senhor, ó Deus, como uma palavra de iluminação para as suas mentes, de exortação para as suas vidas, e que eles possam colocar no coração, ó Deus, a decisão de te conhecer, de calçarem essas sandálias da prontidão do Evangelho da Paz, para que eles estejam firmes no meio das batalhas, no meio das lutas. Não sejam como meninos inconstantes, que são levados por todo tipo de vento de doutrina, mas que sejam pessoas que cresçam em Ti, porque eles têm a habilitação para crescerem na Tua palavra, crescerem na palavra e na compreensão que o Senhor dá para eles na palavra, que o Teu povo Te conheça, porque Daniel 11:32 diz que o povo que conhece ao seu Deus será forte e fará proezas. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, que nesse dia e nesse tempo de confinamento você se debruce na palavra do Senhor e o conheça. E conheça o caráter de Deus e saiba que Ele é fiel. Que mesmo quando você se torna infiel, Ele permanece fiel. Quero mandar um beijo para o Lucas, para a Ivana, minha cunhada, para o Guga, para a irmã Lúcia, minha ovelha. Quero mandar um beijo para o Bruno Kleinlein, o meu amigo lá do Rio de Janeiro. Deus abençoe vocês. Quero mandar um abraço para Cassiano Frazão aqui do Face, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, irmão Cassiano. Amém? Que essa palavra tenha sido uma palavra de vitória para a sua vida nesse tempo, nesse dia, em nome de Jesus de Nazaré. Exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória e honra do nome do nosso Deus, do nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém e amém. Deus abençoe em nome de Jesus.